Mateus, capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para que o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus, capítulo 28. Findara o sábado à noite, segundo o nosso calendário. Verso 1. E as duas Marias foram ver o sepulcro. De momento foi tudo o que fizeram. Os versos 1 e 2 não são consecutivos.
e os versos 2 e 3 e 4 estão ligados. Quando o terremoto e as circunstâncias que o acompanharam tiveram lugar, ninguém ali estava senão os soldados. À noite, tudo estava em segurança, tudo estava arrumado. Na manhã seguinte, os discípulos nada sabiam. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro de madrugada, o anjo que estava sentado à porta do sepulcro deu-lhes as boas novas da ressurreição do Senhor. O anjo do Senhor desceu e abriu a porta do túmulo que o homem tinha fechado com todas as precauções possíveis. Com efeito, os judeus somente tinham garantido o excepcional testemunho, a verdade da pregação dos apóstolos, colocando ali os soldados. Mas eu creio que o Senhor Jesus já tinha deixado o sepulcro antes de a pedra ser removida. Essa remoção destinava-se apenas a chamar a atenção do homem para o fato. As mulheres, pela sua visita ao sepulcro na tarde anterior e de manhã, quando o anjo lhes falou, receberam pela fé uma plena certeza do fato da ressurreição do Senhor, do Salvador. Tudo quanto é aqui apresentado são fatos. As mulheres tinham estado junto do sepulcro ao anoitecer. A intervenção do anjo mostrou aos soldados o verdadeiro caráter da saída do Senhor do túmulo. E a visita das mulheres, de madrugada, estabeleceu o fato da sua ressurreição como um objetivo de fé para si mesmas. E elas vão anunciar o acontecimento aos discípulos do Senhor que, longe de terem feito o que os judeus lhe atribuíram, nem sequer acreditaram nas palavras das mulheres. O próprio Senhor Jesus aparece às mulheres que, tendo acreditado nas palavras do anjo, voltaram do sepulcro. Como disse já, Jesus liga-se à sua antiga obra no meio dos pobres do rebanho, longe do centro das tradições judaicas e do templo e de tudo que ligava o povo a Deus, segundo a antiga aliança. Marca aos discípulos um encontro na Galileia, e ali eles o encontram e o reconhecem. É ali, nessa antiga cena do labor de Cristo, segundo Isaías 3:9, que eles recebem de Jesus a sua missão. Por isso não se fala neste evangelho da ascensão de Cristo, mas de todo o poder que lhe é dado no céu e na terra. E por conseguinte, a missão confiada aos discípulos estende-se a todas as nações, aos gentios. Era a eles que eles deviam proclamar os direitos do Senhor e delas fazer discípulos. Porém, não se tratava simplesmente do nome do Eterno que eles tinham de anunciar, nem a sua missão era somente em relação com o seu trono em Jerusalém. Senhor dos céus e da terra, os seus discípulos deviam proclamá-lo por todas as nações, baseando a sua doutrina na confissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles deviam ensinar não a lei, mas os preceitos de Jesus. O Senhor estaria com eles, com os discípulos que assim o confessassem até a consumação dos séculos. Versos 18 a 20. É isto que liga tudo o que será realizado até que Cristo se assente no grande trono branco, como lemos em Apocalipse 20:11, com o testemunho que ele próprio deu na terra, no meio de Israel. É o testemunho do reino e do seu chefe, uma vez rejeitado por um povo que eu não conhecia. Isso liga o testemunho dado às nações com o remanescente em Israel, reconhecendo Jesus como o Messias, mas agora ressuscitado dentre os mortos. Como ele mesmo tinha dito, mas não com um Cristo reconhecido como elevado ao céu. Jesus não é somente apresentado, nem tampouco Jeová, como o objetivo do testemunho, mas a revelação do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, como santo nome mediante o qual as nações foram postas em relação com Deus. Fim dos estudos em Mateus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.